Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero parabenizar vocês todos por estarem aqui trabalhando pela fé, por estarem aqui trabalhando pelos ensinamentos de Jesus. Logo que o medo começou nas pessoas, em março, antes de tudo ser fechado, a maioria dos centros fechou, antes mesmo da lei. E eu faço parte de alguns grupos de palestrante, dirigente espírita, e eu questionei as pessoas, porque eu disse assim: nós não somos espíritas, nós não acreditamos na vida após a vida, por que a gente vai parar? Por que a gente vai abandonar as pessoas que precisam nesse momento? Vamos lembrar dos cristãos na época de Jesus, que mesmo sabendo que estavam caminhando para os leões, para o fogo, continuaram pregando o evangelho, continuaram pregando os ensinamentos de Jesus. Falei, vamos lembrar de Jesus, qual foi o exemplo que Jesus deixou? Mesmo ele sabendo que ele estava no caminho do sacrifício, que tudo ia acontecer com ele, porque ele tinha esse conhecimento, ele não parou um só minuto de pregar, de fazer o bem, de ajudar o próximo. Então, lá atrás, eu fiquei assim muito angustiada, vamos dizer, tá? Porque eu dizia assim, as pessoas não podem, a gente não pode abandonar as pessoas. É muito legal, é muito viável, tudo que está sendo feito online, mas não é a mesma coisa, né? Tem muitas pessoas, eu acredito que quase todas, que precisam desse contato social, mesmo que à distância. Então eu quero, antes de mais nada, parabenizar a todos os trabalhadores da casa por estarem aqui, ou por manterem esse trabalho, ou por estarem abertos para poder estender a mão a quem necessita, tá? Porque é preciso ter a coragem da fé, mesmo que possa nos levar para o outro lado, que é a única certeza que todos nós temos, é que em algum momento a gente vai chegar lá, tá? Em segundo lugar, eu quero parabenizar todos os pais que estão aqui hoje, e a todas as mães, e a todas as pessoas que não são pai ou mãe, mas que cuidam de outro ser, que adotam esse papel. E que isso gerou muita polêmica recentemente, mas está no próprio Evangelho. No próprio Evangelho fala a respeito do papel destas pessoas que não são pai, não são mãe, mas que adotam uma postura de cuidado, de ensinamento, né? E de que vão auxiliar outro ser ou outros seres a passar por tudo que é necessário passar, tá? Em terceiro lugar, eu achei muito interessante o que o nosso amigo colocou, o nosso irmão colocou, de que cada um de nós está experienciando essa situação de uma forma diferente. Cada um de nós está aprendendo aquilo que nós precisamos aprender. Cada um de nós está sentindo sensações, porque vocês se recordam que, de acordo com o Evangelho, o único sentimento é o amor. Antes do amor, o que nós temos é sensações. Quando a gente estuda a lei de amor no Evangelho, fala lá, amor é o sentimento máximo, é o sentimento sublime. As outras coisas que nós sentimos são sensações. Então, cada um de nós está passando por este momento com sensações diversas, com situações diversas, mesmo que seja um contexto mundial. Diante disso, é extremamente importante reavaliarmos o que é ser pai ou pais, o que é ser neste momento, né? Porque até o nosso papel de educador, até o nosso papel de, entre aspas, gestor, auxiliar no desenvolvimento de outras pessoas mudou.
Ou tem alguém que discorda de mim? Né? Por exemplo, até fevereiro, a gente tinha que as crianças estariam onde? Nas escolas. Né? De fim de março para cá, parece que nós voltamos no tempo, nós retrocedemos na época em que nós mesmos, a coisa de, sei lá, 100, 200, 300 anos atrás ou mais, precisávamos educar os nossos filhos, né? Então, nós mesmos tínhamos que lidar com este ser em desenvolvimento, nós mesmos tínhamos que ensinar o que essa pessoa iria trabalhar, iria falar, iria se desenvolver, iria se relacionar. Então, estamos de volta numa era que nós deixamos há muito tempo para trás. Ou não tanto tempo assim, mas a gente tem a sensação de que já faz milhares de anos que isso não acontece mais. Então, o papel de pais mudou, né? Porque não é mais apenas aquela educação moral que era a nossa obrigação, mas que a gente tinha deixado a cargo da escola. Agora nós temos que retomar essa educação moral, ética, cívica, além da educação formal em nossos lares. E não sabemos por quanto tempo, porque infelizmente, no meu ponto de vista, essa data, ela altera-se diariamente, né? Então nós não temos conhecimento de quanto tempo levará essa modificação. E para muitas pessoas, ou para quase toda a população mundial, a nossa existência nunca mais será igual ao que nós tínhamos há alguns meses atrás. Eu não vou entrar no mérito se estava certo ou não, e se está certo ou não agora. Porque essa questão do que é correto e do que é errado depende muito da visão de mundo que cada um de nós temos, né? Mas, de qualquer modo, nós estamos num momento que nós temos que retomar papéis do passado, de educação real dos nossos filhos. E como tem sido isso para cada um? O pai e a mãe hoje em dia não tem mais só que acompanhar, por exemplo, as aulas online, mas tem que ensinar aos seus filhos como se deve se comportar. Se deve ou não seguir as leis, se deve ou não se relacionar com os vizinhos, se deve ou não ir a uma praça, se deve ou não tomar sol, como que vai ser essa alimentação, porque tinha muitas crianças que se alimentavam nas escolas, né? Como é que a gente vai cuidar da alimentação? A gente vai deixar essa criança comer todo tipo de porcaria? Ou nós vamos ensinar os horários, a disciplina? Porque na escola tinha o horário do lanchinho, o horário de tal aula, tem algumas escolas que tinham o horário do banho, o horário do almoço. E aí, nós vamos seguir uma disciplina de horários com as nossas crianças em casa? Mas acima de tudo, e emocionalmente, moralmente, eticamente, o que é que nós estamos passando para as nossas crianças e o que é que nós vamos passar? O que vai ficar disso tudo? E como é que eu estou me comportando? Eu estou tendo esperança. Esperança, gente, tem um lado positivo e tem um lado negativo da esperança. O lado positivo é eu ter fé, é eu ter visão de futuro. E eu trabalhar por essa fé e por essa visão de futuro. O lado negativo é eu cruzar os braços e ficar na minha esperança sem me mexer. Então, a gente tem que, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Nós temos que trabalhar a esperança pelo lado positivo. Eu tenho que ter a fé no futuro, eu tenho que ter a visão de futuro, mas eu tenho que me trabalhar e me mexer para alcançar isso, para chegar até lá. E o que é que nós estamos ensinando e deixando aos nossos em questão dessa esperança, desse comportamento de fé de futuro, desse comportamento de visão? Como é que nós estamos lidando com os nossos filhos e com as pessoas que são designadas aos nossos cuidados? Estamos trabalhando isso com eles ou estamos todos desesperados, com medo até da própria sombra e estamos passando isso para os nossos filhos? Estamos passando isso para os nossos idosos, que também estão
também somos encarregados de cuidá-los nesse momento. Como é que nós estamos lidando com isso? Eu vou contar um pouquinho da minha avó. A minha avó, depois que tudo isso começou, das 6 da tarde, ela se prende dentro de casa, ela não sai mais no próprio quintal. E por mais que nós estamos tentando trabalhar e explicar uma série de coisas para ela, quando a gente está perto nesse horário, ela está tranquila. Do contrário, ela morre de medo. Como se o entardecer fosse o responsável por todos os problemas do mundo, né? E quantos de nós não passamos por situações semelhantes, mas com medos em relação a algum outro momento, alguma outra coisa? O medo sempre é mau conselheiro. E nós estamos incutindo o medo dos nossos filhos. É aquela antiga forma de criação que se tratava as crianças do passado. Não sobe aí que o bicho-papão vai te pegar, né? A gente incutia o medo para supostamente educar as crianças no passado. E nós estamos vivendo muito disso hoje. E como nós vamos lidar com isso, com as nossas crianças e os nossos idosos? Qual é a nossa responsabilidade nesse momento? E por que eu falo tanto disso? Porque a gente sabe, de acordo com o nosso evangelho, que nós temos essa obrigação e que depois se inverte, né? Então, quando nós nascemos, tem alguém que cuida de nós. Conforme nós vamos crescendo, nós temos a obrigação, nós temos a piedade filial, nós temos o dever de cuidar daquele que um dia cuidou de nós antes. E isso é a base da situação familiar. Mas hoje em dia, isso também se estende a outras pessoas que chegam até nós, né? Que muitas vezes, como eu disse no começo, não são laços consanguíneos, mas são laços às vezes de amizade, ou de trabalho religioso, ou de trabalho para quem, por exemplo, é da área da saúde, ou da área das terapias alternativas, ou da área da educação, né, e tantas outras mais. Como nós vamos lidar com isso? Então eu pergunto para vocês, como é que cada um de vocês está vivenciando essa situação? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu esqueci de contar. Para quem não me conhece, é assim que eu converso, tá, gente? É um diálogo, não é só eu que falo. Porque eu não tenho a pretensão, como os nossos irmãos disseram, de vir aqui ensinar a ninguém. Na verdade, eu vim aqui para eu aprender. Então, eu quero essa troca. Então, se alguém puder me falar o que vocês pensam sobre isso. Alguém disposto? Então, deixa só os desencarnados falando. Vamos lá. Bom, então, nós temos no nosso capítulo 14 do Evangelho, que está relacionado com tudo que eu estou falando, que fala em honrar vosso pai e vossa mãe. Aí vocês vão falar assim, mas você está falando a princípio dos filhos, né? Do papel dos pais com os filhos. Como é que isso está relacionado? Como eu disse, é um ciclo. Porque o que nós estamos ensinando aos nossos filhos vai ser a forma como nós seremos tratados lá na frente, né? A gente tem muito disso em casa. Na minha família a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho um filho de 3 anos e meio. Então, eu ouço muito meu irmão falar assim pra mim, quando eu fico brava, porque ele faz alguma coisa inadequada, e eu sei que eu estou sendo inadequada com isso, tá? Ele fala assim, olha, cuidado, porque ele vai te colocar no asilo quando você ficar velha, né? É isso aí. E nós temos essa consciência de que a forma como nós educamos os nossos filhos será a forma com a qual eles nos tratarão. E eu vou abrir um parênteses, tem muitas pessoas que contam algum caso de um idoso abandonado pelas famílias. Vocês já viram isso? Infelizmente é muito comum, né? Porque nós não somos educados para lidar com os nossos idosos. Alguém de vocês aprendeu na escola o que é que a gente vai fazer com os nossos idosos? Como é que nós vamos lidar? Eu não aprendi. Eu estudei em escolas muito boas, graças a Deus, mas eu não aprendi isso. Então, o que acontece?
Será que os nossos pais nos ensinaram como nós deveríamos lidar com os nossos idosos? A não ser aquele caso que a pessoa tem um idoso que já vive na casa, ninguém te ensinou também. Eu duvido que vai ter alguém que vai falar assim, não, os meus avós moravam em outro lugar e meus pais me ensinaram a estar lá sempre, a prestar assistência sempre, a emprestar o ouvido sempre, etc. A não ser que morasse próximo, do contrário também não. Então o que acontece? Eu falo muito disso, os idosos abandonados, né? Nós temos um problema seríssimo hoje em dia, que é esse, o que se faz com os idosos? Ninguém sabe resolver essa questão. Mas por quê? Porque ninguém aprendeu isso. Mas vamos lá. Tem muito idoso que a gente vê abandonado que não trouxe a sua família próximo de si, que não ensinou os seus filhos a ter solidariedade, compaixão, amor ao próximo, nada disso. Eu não estou culpando, tá, gente? Eu não estou estendendo o dedo e responsabilizando a pessoa por isso. Não é isso. É uma realidade que a gente vê diariamente. Entendeu? Aí chega na idade mais avançada, quando precisa de cuidados, e às vezes não tem quem vai prestar esses cuidados. Às vezes os filhos viram as costas, ou fica aquele jogo de empurra. Uma semana mora com um filho, na outra semana mora com outro, na outra semana mora com outro. Aqui também está contando um pouquinho disso nesse capítulo 14 do Evangelho, que diz que às vezes os pais, muitíssimo idosos, são obrigados até a se tornar escravos dos filhos. Fica lavando casa, limpando casa e etc. A gente vê isso no dia a dia, só que ninguém fala sobre isso quase. Porque é aquele lance, todas as mazelas sociais, se a gente fala a respeito, nós somos mal vistos pela sociedade, porque a gente está tocando num ponto que todo mundo quer esconder. Nós estamos tocando naquele ponto que mostra a fragilidade das pessoas, que mostra a dificuldade que todos nós enfrentamos. E todo mundo quer continuar vivendo e fazendo de conta que aquilo não existe. Isso acontece com esse problema com os idosos, isso acontece com o abuso infantil, isso acontece com a violência doméstica, isso acontece com uma série de questões sociais que nós enfrentamos no dia a dia e que todo mundo quer fazer de conta que não está acontecendo, porque dói aos nossos corações, dói aos nossos olhos. Conforme nós vamos evoluindo e vamos nos ligando a Deus, vamos nos ligando ao todo, quando nós vemos um irmão nosso sofrendo, aquilo dói dentro da gente como se fosse nós mesmos que estivéssemos sofrendo. Então, é muito mais fácil para todo mundo continuar vivendo as nossas ilusões do dia a dia, nós tamparmos os nossos olhos e não tocarmos o ponto crucial, não enfrentarmos a questão, fazermos de conta que aqueles problemas não existem. Mas eu penso que a casa espírita, assim como todas as religiões, tem por obrigação mexer na casa da abelha, mexer no enxame de abelha. Eu penso que nós temos, como é uma segunda família nossa, nós temos que aprender e tocar um ponto difícil e lidar com a questão e ver o que nós podemos fazer para mudar isso. Pois muito bem, voltando aos nossos idosos. Nós vemos muitos idosos abandonados que não ensinaram os seus filhos essa piedade filial, esse amor ao próximo. Nós, como pais ou como cuidadores de outros, temos a obrigação de tentar trabalhar isso com as pessoas com as quais nós estamos envolvidos. Porque, de acordo com esse capítulo 14 do Evangelho, o amor ao próximo, ele é muito mais exacerbado quando se trata dentro da família. É por isso que nós temos aquele dizer de que a caridade começa em casa. Vocês se recordam daquele outro capítulo que fala fora da caridade não há salvação? E que diz que a caridade começa dentro de casa. E o que eu digo? É muito fácil a gente fazer a caridade para o estranho. É muito fácil você parar no meio da rua e escutar um morador de rua. Vocês vão falar assim, você tá louca que você tá falando isso porque ninguém se importa com os moradores de rua. Não, tem muitas pessoas que trabalham nessa questão. Mas eu falo assim, é muito fácil nós termos uma atitude assim. É muito fácil nós termos uma atitude de ir visitar um idoso que está num lar, que a gente não fala mais asilo, porque asilo dói aos nossos ouvidos, dói a nossa ideia de que tudo, como tudo deveria ser, então a gente fala lar agora.
Então é muito fácil você ir lá fazer uma visita a um lar uma vez por ano, por exemplo, tá? Mas quando você tem que mexer o doce dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, junto com os seus, aí o buraco é mais embaixo. É aí que aperta a dor, aí que se torna mais difícil. Ou por laços de outras existências, porque aqui neste capítulo 14 também diz que todos os laços familiares tiveram uma relação anterior. Existe um livro que eu não sei se eu posso citar aqui ou não, vocês me perdoem, se vocês não aceitam esse tipo de leitura, vocês me perdoem, porque ele foge da pureza doutrinária, tá? Que se chama Emoções que Curam, que é do Vanderlei de Oliveira e da Irmã Silfou. Neste livro eles falam que 2/3 dos casamentos são acidentais, não são providenciais. Não havia o pré-contrato antes da reencarnação em 2/3 dos casamentos. Que as pessoas, por isso que tem tanta gente se divorciando e por isso que tem tanta gente infeliz. Porque as pessoas não seguem aquilo que elas combinaram, que elas programaram para a sua reencarnação. Parênteses. Aqui no Evangelho diz que os filhos, eles não vêm a não ser que tenham laços pré-existentes. Que ou são laços de afeto ou são laços de desafeto. Então, quer dizer, pode até ser que o casamento tenha sido acidental, mas essa criança, ela vai vir porque ela tem um laço com esses pais, de um jeito ou de outro, tá? Moral da história: se é um laço de afeto, fica mais fácil a convivência, fica mais fácil o desenrolar de tudo. Inclusive, fica mais fácil até quando o papel se inverte na velhice. Agora, se é um laço de desafeto, vocês hão de convir que fica mais difícil você se relacionar com aquela pessoa que você tem aquela antipatia natural, que às vezes você não sabe nem de onde aquilo vem no dia a dia, porque não é todo espírita que está o tempo inteiro linkando, que está ligando este lado com a vida verdadeira, né? A gente vai vivendo, eu costumo fazer um comparativo, que a gente vai vivendo como se fosse um touro bravo levando a cerca no peito. É assim que a gente passa os nossos dias, sem pensar, sem refletir, sem entender, sem se perguntar. Então, não é todo mundo que se pergunta: por que é que eu estou sentindo uma certa animosidade em relação àquela pessoa? Por que é que aquela pessoa me parece tão difícil? Por que é que eu não quero olhar para a cara daquela pessoa? Por que é que eu me sinto tão incomodada com o que aquela pessoa fala? Será que aquilo que aquela pessoa está falando serve para mim de alguma forma? Ou será que não? É muito mais fácil a gente continuar levando a cerca no peito do que a gente se fazer esse tipo de questionamento. Então, muitas vezes, a gente dentro dos nossos próprios lares, a gente tem uma certa pulguinha, a gente tem aquele que nos atormenta, ou aquele que nos leva a nos questionarmos. E muitas vezes a gente não analisa que pode ter sido um laço de desafeto. E que está ali para quê? Para nós aprendermos a máxima que Jesus deixou de amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes vai ser o nosso filho. E se nós não trabalharmos o amar ao próximo como a si mesmo, pode ser que a gente acabe numa velhice sendo abandonados, né? Infelizmente, a gente vê muitos casos de pais que não tratam com o mínimo do que deveriam com seus próprios filhos. Só que quando estamos em um tempo religioso, seja ele qual for, normalmente é mais difícil a gente ver isso acontecer, porque a gente presume que todo mundo tem uma base de ensinamento cristão, que tem uma base de ensinamento de amar ao próximo, que tem uma base de ensinamento de responsabilidade para com os seus. Então a gente presume que é algo que só aconteça no vizinho e não aconteça conosco. Quando nós
nos enchemos de presunções, de impressões, de ideias preconcebidas, que hoje em dia está muito em voga falarmos disso, só que com outro nome. Isso se chama preconceito. Preconceito não é apenas o racial, o sexual, o religioso, o político e etc. Não. Preconceito é qualquer ideia que nós tenhamos que foi pré-concebida sem que nós a estudemos, sem que nós a dissimulemos, sem que nós a esmiuçamos. Isso é um preconceito. Então, quando nós nos enchemos dessas ideias, nós falhamos, porque a gente faz uma presunção de que estamos vivendo um mundo cor-de-rosa, e nem sempre ele é assim. E muitas vezes nós falhamos em estender a mão àqueles que estão precisando. Então é importante que nós toquemos essas questões também dentro de uma casa espírita, para que a gente possa estender a mão àquele que está precisando e para que a gente possa auxiliar, para que a gente possa ter o papel verdadeiro de caridade. E a caridade começa em casa, então a gente tem que ver isso dentro da nossa casa espírita. Como é que a gente pode ajudar? Tem o Rossandro, que eu não sei falar sobre o nome dele, Kinger, alguma coisa assim. Alguém sabe falar? Eu não sei falar sobre o nome dele. Kinger, Ele costuma dizer o quê? Que às vezes o trabalhador espírita, ele está com alguma dificuldade, algum problema, e ele vai procurar socorro em outra casa espírita. Por quê? Porque às vezes, se na mesma casa que ele trabalha ele pedir socorro, ele vai ser afastado do trabalho, ele vai ser visto como uma pessoa que todo mundo, como um leproso, né? Que hoje em dia nós estamos lidando assim com os nossos, né? Todo mundo trata o outro como se fosse leproso, ninguém pode chegar perto de ninguém. Mas tudo bem. Então, ele fala sobre o trabalhador espírita. Ele fala que muitas vezes a gente precisa de um socorro, precisa de uma mão, mas a gente não encontra uma abertura nos nossos irmãos de ideais da mesma casa para dizer: olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro. Eu não sei como fazer assim, eu não sei como resolver isso, eu não sei o que fazer. Eu penso que cabe a nós, às vezes, utilizar a nossa sensibilidade para perceber os nossos irmãos que estão precisando que a gente diga: oi, tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa hoje? O que eu posso fazer por você hoje? Tá tudo bem com a família? Será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Algumas perguntas assim, porque nós também não fazemos. Como eu digo, é a filosofia do touro bravo arrebentando a cerca, né? A gente não reflete, não pensa, a gente vai indo. Porque muitas vezes nós temos condições de auxiliar os nossos irmãos a refletir e encontrar uma solução para aquilo que está incomodando, para aquilo que está dificultando. E num momento como o qual estamos vivendo, com muito mais razão, precisamos levar as pessoas a esperança, mas a esperança de visão de futuro, de fé, aquela que faz com que nós possamos nos mexer para fazer alguma coisa diferente. Precisamos todos nos perguntar o que é que nós podemos fazer diferente para o mundo no momento no qual nós estamos vivendo. O que é que nós podemos fazer de diferente do que nós estamos fazendo até o momento para os meus irmãos da casa espírita, para os meus vizinhos do meu bairro, para a minha família, para os meus colegas de trabalho. A questão, os trabalhos assistenciais, por exemplo, a entrega das cestas básicas é louvável e é necessário, mas não se restringe só a isso. Tem muito mais coisas que nós precisamos fazer neste momento. Tem muito mais gente desamparada. E porque tem muitas casas que fecharam as portas. Então nós precisamos ser muito mais proativos num momento de comoção mundial do que... Eu vou falar uma coisa que vocês podem me levar a mal, eu peço desculpas antecipadamente, mas do que nos trancarmos em casa.
Quando eu falo isso, é metaforicamente, tá? Vocês têm todo o direito do mundo de se trancarem dentro de casa fisicamente, mas a mão que ajuda, ela trabalha também dentro de casa. E é nesse sentido que eu falo, que nós mesmo dentro de casa, mesmo quem está trancado dentro de casa, tem condições de ajudar com um telefonema, com um e-mail, com uma mensagem e com tantas outras formas mais, com uma vaquinha virtual e tantas outras coisas mais. E nesse ponto eu dou a mão, estendo a mão aos nossos irmãos evangélicos daquela religião que bate na porta das pessoas. É o que? Assembleia de Deus, é isso? Testemunha de Jeová, isso, perdoem. Eu recebi ligações e mensagens no WhatsApp de um casal que eu não conheço, não tenho a mínima quem seja, não sei de onde surgiu, que é Testemunha de Jeová, e começaram a me ligar e me mandar mensagem para saber se eu precisava conversar, se eu estava me sentindo bem, se eu estava com medo, o que eu estava sentindo, o que eu achava sobre o futuro, para me mandar uma mensagem de fé, uma mensagem de amor. Gente, eu achei fantástico isso. Entendeu? Porque assim, a gente não sabe o que está se passando no coração do outro nesse momento. A gente não sabe quais são as inseguranças e os medos da outra pessoa. Eles não estão podendo bater na porta dos outros. E eles estão fazendo o quê? Estão fazendo um trabalho com telefonema, com mensagem no WhatsApp. E com certeza devem estar ajudando muita gente que está precisando conversar, que está precisando desabafar, que está se sentindo presa, que está se sentindo solitária, que está se sentindo depressiva, desesperada, que não sabe os rumos que as coisas vão tomar. E qual é o nosso papel nisso? O nosso papel é um papel de paz mesmo, é um papel de educação, é um papel de dar a mão, é um papel de ensinamento, é um papel de enviar esperança, pensar em novas situações, pensar em novas oportunidades. Para quem é empresário, para quem é comerciante, eu tenho certeza que o desespero é muito maior. Então nós temos que, por exemplo, ensinar o comércio digital para essa pessoa, ensinar novos caminhos, ensinar novas realidades, ensinar novas formas de trabalho. Me parece que Divaldo fala bastante a respeito daquela famosa frase que a gente não deve só dar o peixe, que às vezes dar o peixe é importante, mas a gente precisa ensinar as pessoas a pescar. Então estamos num momento que qualquer conhecimento que nós tivermos, que possa ser válido para o próximo, nós temos que divulgar isso, nós temos que ajudar todos os nossos semelhantes. Hoje em dia a gente vai ter cada vez mais e mais e mais o trabalho pelos vídeos, pelas reuniões virtuais. Quantos de nós está apto a este novo mundo? E quantos de nós têm condições de deixar os outros aptos? Eu vou tomar por base, eu tenho uns 5 canais, cada um para um assunto diferente. Porque eu achei melhor em determinado momento da minha vida separar as coisas, né? Porque senão a pessoa ia ficar enfadada. Porque antigamente eu passava só as minhas palestras, aí depois outras coisas começaram a acontecer, eu comecei a ficou mais coisas, aí a pessoa entrava lá às vezes para ver uma palestra, viu um negócio que não tinha nada a ver com a coisa, então eu achei melhor separar tudo. Eu tenho uns 2 ou 3 ou 4 amigos que chegaram em mim e falaram assim: Messênia, você pode me ensinar, pode me ajudar, como é que eu faço para eu criar meu canal, o que eu faço, não sei o quê, porque eu quero falar sobre o meu trabalho no meu canal, ou outra, eu quero ajudar as pessoas, a outra, eu quero falar sobre o nosso país, como as pessoas têm que ter uma visão de futuro diferente do nosso país. Então, veja bem, eu nem imaginava que esse conhecimento que eu adquiri, simplesmente pelo fuçômetro, pudesse ajudar outras pessoas que querem fazer o bem. Então nós não temos ideia do nosso potencial, nós não temos ideia do que nós podemos fazer e do que nós podemos ajudar o outro.
Nós não temos ideia, nós não nos abraçamos ainda como filhos de Deus, como centelha divina. Vocês se recordam das outras vezes que eu estive aqui, que eu falei muito daquela famosa frase que Jesus disse: vós sois deuses. Nós precisamos abraçar o nosso papel de co-criadores, nós precisamos abraçar o nosso papel de filhos de Deus. Jesus também disse: se tiverdes fé, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quem disse isso foi Jesus, não sou eu. Então nós precisamos trabalhar a nossa fé e ver o que mais nós podemos fazer nesse momento. Quem mais nós podemos ajudar nesse momento? A quem mais nós podemos estender a mão nesse momento? Quanto mais nós podemos fazer nesse momento? E eu penso que todos nós temos condições de fazermos muito mais. Aí vocês vão falar assim para mim: Messênia, mas eu tenho, 3 filhos, eu tenho um trabalho que eu estou fazendo em home office, eu tenho minha mãe, eu tenho meu vizinho, eu tenho trabalho na casa espírita, eu tenho não sei o quê. E aí eu vou falar para vocês já perceberam que aquela pessoa mais atribulada é aquela que, se você der uma tarefa, ela vai cumprir? Desculpa que eu tive que segurar a boca, porque eu ia fazer um adjetivo não tão adequado para eu falar na casa espírita. Mas o ocioso, vamos substituir a palavra que eu ia dizer. O ocioso, se você fala para ele fazer qualquer coisa, ele sempre vai te dizer que ele não pode, que ele não consegue, que ele não sabe como fazer, né? Que ele não tem disposição. E tem uma parábola também bem interessante, a dos talentos, né? Que mostra muito bem o papel do ocioso e dos outros. Muito bem. Pois bem, aquela pessoa que é a mais ocupada, aquela pessoa que tem mais atribuições, vocês podem ter certeza que consegue fazer mais. A nossa capacidade é ilimitada. Quem disse isso? Jesus. Se tiverdes fé, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós precisamos assumir o nosso papel de agentes de mudança. Nós estamos aqui hoje porque nós escolhemos participar desse momento planetário. Nós estamos aqui hoje porque nós escolhemos fazer a diferença no mundo neste momento. Cada um de nós. Então nós precisamos cumprir ao que nós viemos fazer aqui. Nós viemos ajudar o mundo nesse momento de mudança planetária. Nós viemos ajudar o mundo a ser diferente. Nós viemos ajudar o mundo a fazer aquela limpa que todos nós ansiamos. Nós viemos ajudar o mundo a resgatar as almas que estão perdidas nesse mundo. Quem fala muito isso são os evangélicos, né? E a gente tem que tomar por base os nossos irmãos evangélicos. Por que as nossas mudanças planetárias não acontecem assim? Por que o nosso degredo dos espíritos não estão em sintonia com a evolução do planeta? Já não aconteceu tudo de uma vez? Porque Deus, Jesus, são misericordiosos e continuam até o último instante tentando reeducar, resgatar aquele nosso irmão que está perdido. Cabe a nós auxiliar nisso, auxiliar nessa transição, auxiliar nessa transformação. Cabe a nós auxiliar a ensinar o melhor caminho a todos. E isso começa dentro de casa. Se somos cristãos, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui somos cristãos, acreditamos que o Cristo veio, acreditamos nos ensinamentos de Jesus, correto? Então cabe a nós sermos propagadores das ideias de Jesus. E qual é a melhor forma de fazermos isso que não pelo exemplo? Cabe a nós catarmos o nosso evangelho e fazermos isso um livro de cabeceira de cama, debaixo do braço, de dentro da bolsa, de cima da mesa, e começarmos a aprender o que Jesus fez e começarmos a replicar isso da forma como nós podemos. Que seja ensinar o outro a utilizar a internet para poder se comunicar nessa nova era.
Que seja passar a mão no telefone, ligar para uma pessoa distante e perguntar como que ela está. Que seja, eu sempre dou o exemplo de encher o copinho de água do centro, varrer o centro. Que seja ir lá no meu vizinho, que às vezes é um senhor de idade, uma senhora de idade, que às vezes está com muito medo de sair à rua e etc. Eu ir lá e varrer a frente da calçada da pessoa. O que é que me vem na mente que eu posso fazer pelo meu semelhante? Eu preciso tirar da mente e pôr em prática. Eu preciso usar a minha sensibilidade para começar a servir, para começar a utilizarmos, a sermos meio, porque todos nós somos médiuns, todos nós somos meio. Alguns ostensivamente, outros não. Mas cabe a nós aumentar a nossa sensibilidade neste momento e começarmos a servir ao próximo, a servir a Jesus, a servir a transformação planetária. E ser pai é muito mais isso do que qualquer coisa. Nós temos que pensar em como nós podemos ser agentes de mudança, como nós podemos ser proativos na vida dos nossos filhos e de todos os que estiverem ao nosso redor. Eu confio em todos nós nisso. Eu tenho certeza de que o que Jesus disse é real e que todos nós podemos fazer muito mais. E todos nós sairemos daqui com a verdadeira convicção de que nós podemos fazer muito mais. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós, que tenhamos um ótimo domingo, um excelente Dia dos Pais, uma excelente semana e um excelente futuro para todos nós. Que assim seja.